CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos estudar obras póstumas, antes, porém, a leitura do Evangelho e a prece. Aliança da ciência com a religião. Capítulo 1, não vim destruir a lei, item 8. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. No entanto, tendo essas leis o mesmo princípio, que é Deus, elas não se podem contradizer. Se fosse a negação uma da outra, necessariamente uma estaria errada e a outra com a razão, visto que Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita ver entre essas duas ordens de ideias deve-se a um erro de observação e ao excesso de exclusivismo de uma e outra parte. Daí resultou um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes desses ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e a religião deve reconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria. Mestre Jesus, mais uma vez reunidos em Teu nome, em nossa casa de amor, aqui estamos para estudar o Teu Evangelho, estudar a doutrina espírita, o Teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Que o Mestre Kardec nos ajude, nos inspire com os seus apontamentos que estão neste livro. Em nome desse irmão querido, em nome de Leon Denis e da direção espiritual da nossa casa de amor, em nome do nosso altivo, em nome do amor, do nosso amor, iniciamos então os estudos desta manhã. Que assim seja. Graças a Deus. Nós estamos aqui estudando obras póstumas e com Kardec analisando as palavras de Jesus assinaladas por João, Marcos e Mateus, e para chegamos à conclusão sobre o estudo da natureza do Cristo. Qual a natureza do Cristo? Ele é Deus. E nós fomos nas fontes das provas da natureza do Cristo. As suas próprias palavras. Então nós analisamos, por exemplo, os milagres. Será que os milagres feitos pelo Cristo provam a sua divindade? Nós vimos que não. Depois nós fomos para um terceiro aspecto. A divindade de Jesus é provada pelas suas palavras? Também vimos que não, porque ele sempre colocou-se numa posição de subordinação em relação a Deus. E havia sempre uma dualidade nos textos. Depois nós fomos para e agora nós estamos indo para um outro aspecto, que é as palavras de Jesus depois de sua morte. E vamos começar sobre a aparição a Maria Madalena, que está escrita em João 20, versículo 17. Diz o seguinte:
Jesus lhe respondeu, né? Abre aspas. Jesus lhe respondeu: não me toques, pois ainda não subi para o meu Pai. Olha, Jesus se colocando numa posição de subordinação. A dualidade, o Pai e Ele, Deus e Ele. Mas vai encontrar meus irmãos e diga-lhes, de minha parte, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Jesus se colocou como Deus aí? Em Mateus 28, 18. Mas Jesus, aproximando-se, falou-lhes assim: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Essa é quando ele apareceu aos apóstolos. Uma nova aparição aos apóstolos, ele diz o seguinte: ora, sois testemunhas destas coisas, e vou enviar-vos o dom de meu Pai, que vos foi prometido. Novamente, o Pai e Jesus. Então Jesus não é o Pai. Tudo, portanto, acusa nas palavras de Jesus, seja enquanto em vida, seja após sua morte, uma dualidade de pessoas perfeitamente distintas, assim como o profundo sentimento de sua inferioridade e da sua subordinação em relação ao Ser Supremo. Por sua insistência em afirmá-lo espontaneamente, sem a isso ser constrangido nem provocado pelo que quer que seja, parece querer protestar antecipadamente contra o papel que ele prevê, que se lhe atribuirá um dia. Se ele houvesse guardado silêncio sobre o caráter de sua personalidade, o campo teria ficado aberto a todas as suposições, como a todos os sistemas, mas a precisão de sua linguagem afasta qualquer incerteza. Então Jesus já sabia que iam querer fazer dele um Deus. Por isso ele deixou bem claro, bem distinto a posição dele e a posição do Criador. Que autoridade maior pode se encontrar do que as próprias palavras de Jesus? Ele mesmo está dizendo que não é Deus. Quando ele diz categoricamente, sou ou não sou tal coisa, quem ousaria arrojar-se o direito de desmenti-lo, fosse para colocá-lo mais alto do que ele se coloca a si próprio? Quem é que pode racionalmente pretender ser mais esclarecido que ele sobre a própria natureza? Que interpretações podem prevalecer contra afirmações tão formais e multiplicadas como essas? Aí vai vir aqui uma série de colocações de Jesus, ele mesmo falando que ele não é Deus. Pois é. Não venho por mim mesmo, mas aquele que me enviou é o único Deus verdadeiro. Saí de Deus e de Deus venho. Eu falo o que vi junto de meu Pai. Não cabe a mim concedê-lo, mas é para aqueles que meu Pai os preparou. Várias passagens, tem mais. Por que me perguntas sobre o que é bom? O bom é só um, Deus. Por que não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou me prescreveu o que dizer e o que falar? Outra passagem. A palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que me enviou. Mais uma. Nada faço por mim mesmo, mas falo com o que me ensinou o Pai. Outra. Por isso nada posso fazer de mim mesmo. Outra. Não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Falei a verdade que ouvi de Deus. Outra. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou.
Outra, vós que sois o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo que enviastes. O próprio Jesus está dizendo que foi enviado por Deus. Meu Pai, nas vossas mãos entrego minha alma. Meu Pai, se é possível, fazer com que esse cálice se afaste de mim. Meu Deus, por que me abandonastes? Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Olha quanta coisa. Então Jesus não está dizendo que Ele é Deus. Quando se leem tais palavras, pergunta-se como se pôde sequer pensar em lhes dar um sentido diametralmente oposto àquele que elas exprimem tão claramente. O de conceber uma identificação completa da natureza e do poder entre o Senhor e aquele que se diz seu servidor. Neste grande processo que dura há 15 séculos, quais são as peças de convicção? Agora 20 séculos, né? Os evangelhos. Não há outras que sobre o ponto em litígio não dão lugar a qualquer equívoco. Os documentos autênticos que não se pode contestar sem negar a veracidade dos evangelistas e do próprio Jesus, que documentos se apoiam em testemunhos oculares, o que contrapõe? Uma doutrina teórica puramente especulativa, nascida 3 séculos mais tarde de uma polêmica engajada sobre a natureza abstrata do verbo, vigorosamente combatida durante vários séculos e que apenas prevaleceu pela pressão de um poder civil absoluto. Aí. O catolicismo, ele sobreviveu por causa de um poder absoluto. Impôs essa ideia deles, impôs a ideia de Jesus ser Deus. E o que os irmãos evangélicos também pensam assim, de forma totalmente equivocada. Porque todo o evangelho, nós vimos aqui pelo menos umas 100 passagens dos evangelistas mostrando que Jesus não é Deus. Ele mesmo dizendo. E por que eu vou dizer que ele é Deus? Dupla natureza de Jesus, capítulo 5. Vamos ver aqui outra questão. Poder-se-ia objetar que, em razão da dupla natureza de Jesus, suas palavras eram a expressão do seu sentimento como homem e não como Deus. Sem examinar neste momento através de que encadeamento de circunstâncias fomos conduzidos, bem mais tarde, à hipótese desta dupla natureza, admitimos-la por um instante e vejamos se, ao invés de elucidar a questão, ela não a complica a ponto de torná-la insolúvel. Então vamos ver essa dupla natureza de Jesus. Como ele se fez homem. É o Deus que se fez homem. Essa que é a ideia. Pô, que ideia absurda. O que devia ser humano em Jesus era o corpo, a parte material. Deste ponto de vista, compreende-se que ele tenha podido e até tenha sofrido como homem. O que nele devia ser divino era a alma, o espírito, o pensamento, numa palavra, a parte espiritual do ser. Se ele sentia e sofria como homem, devia pensar e falar como Deus. Falava como homem ou como Deus? Aí está uma questão importante, pela autoridade excepcional dos seus ensinamentos. Se falava como homem, suas palavras são contestáveis. Se falava como Deus, são indiscutíveis. É preciso aceitá-las e a elas nos conformar, sob pena de deserção, de heresia. O mais ortodoxo será aquele que mais se aproximar delas. Era essa a lei. Dir-se-á que sob seu envoltório corporal, Jesus não tinha consciência de sua natureza divina?
Mas se fosse assim, ele não teria nem mesmo pensado como Deus. Sua natureza divina existiria em estado latente. Só a natureza humana teria presidido a sua missão, aos seus atos morais como aos seus atos materiais. É, portanto, impossível abstrair-se de sua natureza divina durante sua vida sem enfraquecer sua autoridade. Mas se ele falou como Deus, por que este incessante protesto contra a sua natureza divina, que neste caso ele não podia ignorar? Ele teria, portanto, se enganado, o que seria pouco divino, ou ele teria conscientemente enganado o mundo, o que seria menos ainda. Parece-nos difícil sair deste dilema. Se admite que ele falou tanto como um homem quanto como Deus, a questão se complica, pela impossibilidade de se distinguir o que venha do homem e o que vinha de Deus. Se fosse o caso em que tivesse tido motivos para dissimular sua verdadeira natureza durante a sua missão, o meio mais simples seria o de não falar dela, ou de se exprimir como faz em outras circunstâncias, de uma maneira vaga e parabólica, sobre os pontos cujo conhecimento estava reservado ao futuro. Ora, não é aqui o caso, já que estas palavras não têm nenhuma ambiguidade. Então, ou Jesus era homem ou Jesus era Deus. Se ele era Deus, como é que ele se disse o tempo inteiro diferente de Deus? E se ele era homem, então as suas palavras não são verdadeiras. Ele falou como homem. É isso que Kardec está analisando aqui. Essa natureza dupla de Jesus. Isso é um absurdo também. Jesus, eu sou o Newton José, e Jesus era o Jesus de Nazaré. Só que o Newton José é um espírito imperfeito, atrasado, que está no corpo. E Jesus de Nazaré é um espírito puro, um espírito elevado, que estava também no corpo. Eu, Newton José, fui criado por Deus. Sou filho de Deus. Sou uma criatura de Deus. Jesus de Nazaré, também filho de Deus, criado por Deus. Logo, Jesus de Nazaré é meu irmão, e eu, irmão dele, porque quem nos criou foi Deus, o pai dele e meu pai. Por isso que ele disse: vou para meu pai e vosso pai. Agora, isso não me coloca em pé de igualdade com Jesus em termos intelectuais e morais. Ele está muito mais elevado. Mas ele, para chegar onde chegou, chegou pelos seus próprios méritos. Passou por planetas primitivos, por planetas de provas e expiações, por mundos de regeneração, por mundos felizes, até chegar onde ele chegou. Ele conquistou, assim como nós estamos também em luta de conquista. Sim, mas ele não foi criado puro, ele foi criado simples e ignorante, assim como eu fui criado também simples e ignorante. Existem outros espíritos do mesmo patamar de Jesus? Com certeza. Para nós, ele é o guia e modelo, o maior espírito que já teve na Terra. Vamos seguir o modelo, mas não foi feito de uma criação especial, nem ele é Deus. Enfim, onde é que eu estou? Se fosse o caso aqui, enfim mesmo, né? Enfim, se apesar de todas estas considerações, ainda se pudesse supor que, enquanto vivo, ele tivesse ignorado sua verdadeira natureza, esta opinião não é mais admissível após sua ressurreição. Depois, quando ele aparece aos seus discípulos, não é mais homem que fala, é o espírito desprendido da matéria, que deve ter recobrado a plenitude de suas faculdades espirituais e a consciência do seu estado normal.
de sua identificação com a divindade. E, entretanto, foi então que ele disse: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então ele não era Deus. A subordinação de Jesus é ainda indicada pela sua qualidade de mediador, que implica a existência de uma pessoa distinta. É ele que intercede junto ao Pai, que se oferece em sacrifício para redimir os pecadores. Ora, se ele próprio é Deus, ou se é igual a ele em todas as coisas, não tem necessidade de interceder, pois não se intercede junto a si mesmo. Ah, vou interceder ao Pai. Por que ele vai se interceder ao Pai se ele é o próprio Deus? Então ele está dizendo que eu não sou Deus, tem alguém acima de mim. Perturbação? Olha só, a perturbação ela é inerente à nossa imperfeição. Você pode levar até alguns segundos. Você vai ver o caso aqui que nós estamos estudando no livro do André Luiz, que nós estudamos ontem, Obreiros da Vida Eterna, a desencarnação de Adelaide Câmara. Ela sai do corpo, ela mesma, com o Dr. Bezerra, e ela mesma corta o último laço que aprende ao corpo físico. Qual foi a perturbação dela? Quase nulo. Você acha que Jesus passou por perturbação? Vivia mais fora do corpo do que no corpo? A opinião dos apóstolos. Agora vamos ver a opinião dos apóstolos com relação à divindade de Jesus. É grande para chuchu. Ah, não, eu já li. Se ele é Deus, para que ele vai interceder junto dele mesmo? Não precisa de interceder, ele resolve, se ele fosse Deus. Capítulo 6. E opinião dos apóstolos. Até agora, nós nos apoiamos exclusivamente sobre as próprias palavras do Cristo, como um único elemento peremptório de convicções, porque fora isso, não pode haver senão opiniões pessoais. De todas estas opiniões, as que têm mais valor são, incontestavelmente, a dos apóstolos, já que eles o assistiram na sua missão, e que, se ele lhes deu instruções secretas tocantes à sua natureza, delas encontraríamos traços nos seus escritos. Tendo vivido na sua intimidade melhor do que quem quer que seja, deviam conhecê-lo. Vejamos, portanto, de que maneira consideram-no. Vamos ver o que os apóstolos achavam de Jesus. Está entendendo? Até então, Jesus disse que não era Deus. Os milagres, ele sempre disse que foi Deus que fez, e não ele. Agora vamos... Ele, depois da morte, ele mesmo falou que não era Deus, depois que morreu. Eu vou para o Pai, né? Meu Deus, vosso Deus. E agora, qual é a opinião dos apóstolos? Quem viveu com ele? Prédicas de São Pedro, Atos dos Apóstolos 2, do 22 ao 28. Então são várias passagens que estão em Atos dos Apóstolos. Prédicas de Pedro. Atos dos Apóstolos fala muito mais de Pedro do que dos outros, né? Ó israelitas, ouvi as palavras que vou dizer-vos. Sabeis que Jesus de Nazaré foi um homem que Deus tornou célebre entre vós, por suas maravilhas, os prodígios e os milagres feitos por ele entre nós. Olha só, já botou Jesus numa condição de subordinação em relação a Deus. Isso não é demérito nenhum. Isso não diminui Jesus em nada, porque Deus é único. E Jesus é criação de Deus. Todavia, vós o crucificastes e o fizestes morrer pelas mãos dos maus.
tendo ele vos sido entregue por uma ordem expressa da vontade de Deus e por um decreto da sua presciência. Mas Deus ressuscitou, cessando as dores do inferno, sendo impossível que ele aí fosse retido. Pois Davi disse em seu nome: tenho sempre presente diante de mim o Senhor, porque ele está à minha direita, a fim de que não seja enfraquecido. É por isso que meu coração se regozijou, que minha língua cantou cânticos de alegria, e que minha própria carne repousará em esperança. Porque vós não deixareis minha alma no inferno, e não permitireis que vosso Senhor experimente a corrupção. Vós me fizestes conhecer o caminho da vida, e me enchereis da alegria que dá a visão do vosso rosto. Aí as prédicas de Pedro, falando de Jesus e falando de Deus. Uma dualidade. Então, após ter sido elevado pelo poder de Deus, e, olha aí, outra prédica de Pedro, Atos dos Apóstolos. Então, após ter sido elevado pelo poder de Deus e de ter recebido a realização da promessa que o Pai lhe fizera de enviar o Espírito Santo, ou o Santo Espírito, ele espalhou este Espírito. Esse Espírito Santo que vedes e ouvis agora, pois Davi não subiu ao céu. Ora, ele próprio disse: o Senhor disse ao meu Senhor: sentai-vos à minha direita. Deus, olha como ele disse. Então, após ter sido elevado pelo poder de Deus e de ter recebido a realização, aí continua aí falando de Deus, de Pai, diferenciando Jesus de Deus. Até que eu tenha reduzido vossos inimigos a vos servir de degrau, que toda a casa de Israel saiba, portanto, muito certamente que Deus fez o Senhor e Cristo, este Jesus que vós crucificastes. Deus que enviou, Deus que fez. Outra passagem. Moisés disse aos nossos pais: o Senhor vosso Deus vos suscitará, vosso Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta como eu. Ouvi-o em tudo que ele vos disser. Quem quer que não ouça este profeta será exterminado no meio do povo. É por vós, primeiramente, que Deus suscitou o seu Filho. Ele vos enviou para vos abençoar, a fim de que cada um se convertesse de sua má vida. Nós vos declaramos a todos vós e a todo o povo de Israel, que é pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o qual vós crucificastes, e que Deus ressuscitou dentre os mortos. É por ele que este homem agora está curado, como vedes diante de vós. Olha aí. Palavra de Pedro. Os reis da terra elevaram-se, e os príncipes reuniram-se em conjunto contra o Senhor, contra seu Cristo. Pois Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, reuniram-se verdadeiramente nesta cidade contra vosso Filho, Jesus, o Santo Filho Jesus, que consagrastes através da vossa unção, para fazer tudo o que o vosso poder e vosso conselho tinham ordenado dever ser feito. Quanta coisa, hein? Quanto? E como isso aqui está são muitas, eu vou parar um pouquinho, eu vou ler mais uma aqui, para a gente continuar lendo na próxima, né, para não ficar muito cansativo, né? Várias e várias passagens, em Atos dos Apóstolos, agora falando, né? Pedro falando. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer mais a Deus do que aos homens.
O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus. Olha aí, Deus e Jesus. Que fizestes morrer, pendurando-o no madeiro. Foi ele que Deus elevou para a sua direita como sendo o príncipe e o salvador, para dar a Israel a graça da penitência e a remissão dos pecados. Foi este Moisés que disse às crianças de Israel: Deus vos suscitará dentre os mortos, irmãos, um profeta como eu. Ouvi-o. Então a gente para por aqui. Semana que vem a gente continua. Nós vimos aí então várias passagens do próprio Cristo e depois do apóstolo Pedro, mostrando, e semana que vem vamos continuar aqui com Pedro, mostrando que Jesus não era Deus. Verdade. E isso não diminui Jesus, a figura de Jesus em nada. Não diminui a grandiosidade do Cristo em nada. Isso foi invenção do homem. Invenção do homem fazer da figura de Jesus um Deus. Mestre Jesus, muito obrigado pela tua vinda à Terra. E ao Mestre Kardec, muito obrigado por desvendar a natureza de Jesus. O óbvio está nas Escrituras, aos nossos olhos, ao alcance dos nossos olhos, que não tínhamos olhos de ver, mas com a tua ajuda, irmão querido, conseguimos compreender, como vemos compreendendo cada vez mais, com mais lucidez, a natureza de Jesus de Nazaré, o nosso irmão maior, enviado por Deus para o nosso crescimento. Obrigado, muito obrigado, Senhor da vida. Muito obrigado a todos esses espíritos que têm colaborado conosco para o nosso conhecimento e com isso a nossa elevação. Obrigado, altivo, em teu nome, irmão querido, em nome das irmãs que amamos tanto, os que estão ao nosso lado, em nome da coluna de espíritos que dirigem a nossa casa de amor, o nosso amor, Lourdinha, em nome do amor de Jesus Cristo, de Jesus e de Deus nosso Pai, é que nós damos por encerrados os estudos do livro Obras Póstumas na manhã de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.